aqui para gravar o segundo vídeo sobre petição inicial, como eu havia comentado com os leitores do blog. Para entender petição inicial, vamos começar falando uma coisa que traz muita confusão na cabeça de muita gente boa por aí, que é causa de pedir, né? Porque o nosso sistema jurídico, ele adotou o princípio da substanciação. Pelo princípio da substanciação, a petição inicial tem que trazer a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. E além disso, ela vai fazer, a petição inicial vai formular a parte mais importante, que é o pedido. Então, o que é causa de pedir próxima e remota? Causa de pedir próxima, embora haja divergência entre um autor processualista, a forma que eu entendo mais fácil de se compreender, pode-se dizer que é a relação jurídica de direito que vincula as partes no processo. Então nós temos, só a título de exemplo, numa locação em que, violado o direito do locador com o inadimplemento do locatário, a violação na relação jurídica, a relação jurídica ex locato, aquela relação jurídica de locação. Por quê? O locatário deixou de pagar o aluguel. O que isso vai afetar a relação jurídica? Vai deixar o locador de ter sua necessidade satisfeita, que é de obter ganho naquele imóvel, e há uma violação da relação jurídica. O contrato não é relação jurídica, a relação jurídica é a locação. O contrato formaliza essa relação jurídica, possibilitando fazer prova do que foi acertado entre as partes. Então, houve a violação jurídica, a violação daquela relação jurídica ali formalizada no contrato. Isso é a causa de pedir próximo. E a causa de pedir remota seria as consequências dessa violação, né, os efeitos dessa violação. Então, deixado de ser saldado o aluguel, essas consequências vão fazer que o locador vá procurar a rescisão desse contrato, vai procurar a cobrança. Então, causa de pedir próxima, relação jurídica. Causa de pedir remota, a violação dessa mesma relação jurídica. Para ficar bem claro, né? Locação, relação jurídica, direito material, inadimplemento, violação da relação jurídica de direito material, causa de pedir próxima, causa de pedir remota. Então, vai ser necessário, imprescindível, que na petição inicial se relate a causa de pedir próxima. Então, nesse exemplo que dei da locação, você vai redigir a petição inicial narrando a existência da relação jurídica de direito material. Então, vai dizer que no dia tal, fulano locou o imóvel para ciclano localizado em tal local, etc., etc., pelo valor mensal da locação, ou valor semestral ou anual, dependendo da locação. O valor, né, vai constar, e o prazo da locação. E aí narrou a relação jurídica. É fácil peticionar. É que muita gente confunde, faz isso parecer complexo. Então, narrou a relação jurídica. E aí vai dizer qual que é a relação, narrou a causa de pedir próxima, e aí vai dizer qual que é a causa de pedir remota, que é a violação. A partir do mês tal, o inquilino ciclano de tal deixou de quitar os aluguéis e encargos, e procurado falou que não ia cumprir com sua obrigação, que o locador procurasse os seus direitos. Narrou a causa de pedir remota. E aí vai fazer o quê? Só resta fazer o pedido. Qual que é o pedido? Depende, né? Se ele pretender a resolução do contrato por inadimplemento, vai ser resolução do contrato, ou melhor, resolução da causa jurídica, ou resolução da relação jurídica, com consequente despejo do locatário. Se ele não quiser despejar o locatário, ele vai requerer a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso, esquecendo por enquanto que isso pode ser objeto de uma ação de execução. Então, temos causa de pedir próxima, causa de pedir remota, pedido. Eu já fui advogado, já fui defensor, então, na verdade, a parte, quando se apresenta ao profissional de direito, ela vai inverter
essa sequência, né? Primeiro ela vai narrar o que ela quer. Então o locador vai chegar no escritório do advogado e vai falar assim: eu quero colocar o locatário na rua, ele está dando pedido. Aí você pergunta, por quê? Porque ele não está pagando os aluguéis, causa de pedir remota. E aí, tem contrato de locação? Tem, por escrito ou verbal. Muito fácil. E se fizer errado, olha bem, presta atenção. Se a gente fizer errado, a gente narra a causa de pedir próxima, narra a causa de pedir remota, e o pedido é feito de forma diversa, não corresponde à causa de pedir, a petição é inepta, né? Quando da narração dos fatos, já diz o Código de Processo Civil, não decorrer logicamente o pedido. Então, desse exemplo, se for um comodato, empréstimo gratuito de coisa móvel ou imóvel, emprestou o imóvel e aí foi pedir, a parte diz que não vai devolver o imóvel, narrou relação jurídica, comodato, narrou a causa de pedir próxima, que é essa, narra a causa de pedir remota, que é a recusa, violação da causa de pedir próxima, a recusa na devolução do imóvel, e aí pede despejo, pedido, despejo, não é despejo, porque não existe relação ex locato. Nesse caso, o pedido é de reintegração de posse. Se fizer o pedido de despejo, como é comum a gente ver, né, não vai decorrer logicamente, o pedido não decorre logicamente dos fatos narrados. Tá? Fácil. O juiz entende facilmente, ele analisa a petição inicial assim, ele vai analisar a causa de pedir próxima, causa de pedir remoto, pedido, se houver incongruência, vai mandar emendar a petição inicial. Tem que haver essa congruência. No próximo vídeo a gente fala mais sobre esse assunto e vai falar sobre a hipótese em que a gente não percebe facilmente a violação da causa de pedir próximo. Até o próximo vídeo.